Olá, gente, tudo bem? Mais um podcast Vir com a Josi, nosso 8º. Então, ó, tem muito conteúdo bacana aí para trás e hoje estou com um convidado aqui. Sabe você que quer impressionar as pessoas com a sua imagem, fazer o seu novo reposicionamento? Então, hoje fique ligadinho que é a pessoa correta que está sentadinho aqui na minha frente. Mas antes disso, vou falar para vocês um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, né? A loja Trânsito, que tem o seu e-commerce lá que tá bombando. Vou falar para vocês aqui, ó, tem um QR Code, entra lá, você já vai ser direcionado para o nosso e-commerce e tem muitos sapatos lindíssimos. Até aqui a gente tem alguns modelinhos já para mostrar para vocês. E tem muitas novidades entrando, né, todos os dias lá. Loja Trânsito, né, com suas marcas maravilhosas. Tem agora a novidade do masculino, que é a Código Zero, que hoje a gente tem aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês aqui que eles deixaram um miminho aqui para a gente mostrar, para ver qual é o toque. A gente quer também a opinião dos nossos clientes também, né? E também a nossa marca que a gente é muito apaixonada, Lança Perfume, que traz uma moda super elegante, feminina, glamurosa. Jimmy, com aquela moda super, super dia a dia, com aquelas calças que vestem muito bem. Então, muitas marcas esperando vocês lá na loja e está com muitas ações promocionais agora. Então, segue a gente lá que vocês vão ver muitas novidades. Então, agora vou apresentar para vocês, gente. Esse cara, quando me mandaram, né, ali o descritivo dele, né, a persona dele, eu disse, esse cara eu quero conhecer. Esse cara me chamou a atenção. Quando eu fui no Instagram dele, me apaixonei. Pelo Instagram, tá tudo certo aqui. Natanael? É isso? Natanael Kinabe. Natanael Kinabe. Então, se apresente aí, meu amigo, esse homem que veio trazer um posicionamento das pessoas. Me sinto honrado e agradecido, Josi, pelo convite. E para mim, de extrema importância poder estar vindo aqui, dar esse passo na minha carreira, conversar com você e compartilhar um pouquinho a respeito daquilo que eu sei sobre posicionamento e como que, através do posicionamento, nós possamos alcançar grandes resultados nas marcas ou nos negócios que nós construímos. E é muito importante, né? Hoje, né? Principalmente com essa mudança aí do nosso digital, que ele deu uma aceleração assim, que foi, eu acredito que 5 a 10 anos, né? Muito rápido, depois principalmente da pandemia. E quem consome, né, a parte de mídias, que precisa se apresentar, fazer vendas, teve que fazer um novo posicionamento, porque ficou ficou um meio mais rápido de tu acessar as pessoas. Então, eu acredito que hoje a parte que tu faz, né, a tua profissão, é uma profissão que está sendo bem procurada. Sim, é importantíssimo, porque uma vez a gente ouvia falar sobre o branding na rua, então, como que as marcas divulgavam os seus produtos ou os serviços que elas ofereciam para as pessoas, mas era tudo muito no offline, né? Carro de som, rádio, Nossa, outdoor. Mas e com o advento da internet? E aí, principalmente, depois de 2020, onde tudo virou internet. Minha mãe, por exemplo, que não era acostumada a pedir comida, por exemplo, por internet, precisou na marra. Eu acho que a tua mãe tem com a idade dela. Ela tem mais de 60 anos. Eu não vou falar aqui para ela pode ficar Sim, constrangida. mas... fui indelicada Mas, agora. não, porque nada. É só para ela não ficar com vergonha, para dar uma brincadinha com ela. Sim. Mas ela já é uma senhorinha aposentada. Então, ela e meu pai precisaram aprender a como pedir comida no iFood, por exemplo. Então, quem não estava na internet até 2020 precisou entrar. E aí, o meu trabalho de posicionamento, ele não serve somente para as pessoas que precisam de um posicionamento digital, mas para que elas possam encontrar a essência e o propósito do que faz o negócio delas. Para que serve o negócio delas, para quais pessoas que ela vai oferecer aquele produto, aquele serviço. Mas, obviamente, tudo aquilo que a gente desenvolve de estratégia, ele respinga sim no digital, que hoje, eu não vou dizer que é a maior ferramenta, mas uma das maiores ferramentas que nós temos hoje para poder falar a respeito do nosso produto e divulgar as nossas marcas. E vou te contar, assim, uma coisa meio pessoal minha, que eu acredito que muitas pessoas podem também viver isso, e que nesse mundo digital tem hora que tu se sente muito perdido. Assim, tu não sabe se tu posta isso, porque nós somos várias coisas, né? Nós temos a nossa parte espiritual, nós temos a nossa parte empresarial, temos a pessoal, temos a, né, familiar, nossas crenças, né? Enfim, tudo. E quando tu tá na internet, quando tu tá ali que tu tem que te apresentar, tu fica na dúvida do
Como? Como se posicionar? Qual a imagem que eu vou passar? Eu vou passar, no meu caso, eu vou passar a Josi, que é uma pessoa que ela é muito devota a Deus, que ela tem suas, né, suas práticas do dia a dia, de orações, né, de ler a Bíblia, gostar muito dessa parte também de inteligência emocional, ou não, vou passar a parte mais profissional mesmo, a Josi consultora de imagem de estilo, ou passar a Josi que é empresária, né, vou o quê? Falar dos perrengues de ser empresária, de não ser, ao lado bom, ao lado ruim. Tu fica muito na dúvida. Mostro o meu pessoal, não mostro o meu pessoal, mostro Sim. família, não mostro. É complicado? Essa é uma das coisas que, na metodologia que eu abordo quando eu vou desenvolver uma estratégia de posicionamento, eu sempre visualizo os 3 pilares: espiritual, pessoal e profissional. Para mim, não existe uma desconexão entre esses 3 pilares. As pessoas muitas vezes querem pensar no profissional, né? O que eu devo fazer? O que eu devo postar? Minha vida espiritual, as minhas orações, meus devocionais. Eu acho que eu deixo desligado um pouco, mas falo mais sobre o profissional. Só porque as pessoas no outro lado da tela, elas estão buscando um propósito para se conectar. Me responde você. Por que você consome as marcas que você consome? É única e exclusivamente pelos produtos? Não, né? Não, é pelo desejo que elas criam, né? Pela visual, aí a Exatamente. qualidade, aí depois vai vindo uma série de coisas, mas principalmente pelo esse desejo que Exatamente, que a elas... marca emite, né? Uhum. Então, nós nos conectamos com o propósito quando nós vamos consumir um produto. E se eu, como um especialista, como um dono de uma marca, ou eu mesmo sendo uma marca, né? Eu mesmo sou a marca. Se nós não temos esses 3 pilares alinhados, a minha metodologia diz que tu não vai conseguir se conectar com pessoas. E tu sabe que isso é um fato que eu conheço muito a Bruna, né? Perdão, Bruna, eu vou falar aqui, mas tá tudo certo. E ela comentou uma vez, ela falou assim, foi até numa palestra, então pode ser falado, né? Que ela disse que realmente a Lança Perfume só se tornou assim uma marca de desejo quando ela colocou a essência dela na marca. E realmente, né? A Lança Perfume é a Bruna. A My Favorites é a Bianca. Então, né, como a Amar de Amarante é o Amarante, né? Então tem uma essência muito forte deles. E é realmente, quando colocou a essência original Exatamente. dela, a marca, ela teve, assim, nossa, um boom, assim, que foi extraordinário. Eu acredito que tu Exatamente. deve ter acompanhado também, né? Sim. Na verdade, se a gente for pegar a essência, a história de grandes criadores, de grandes marcas, um exemplo, a Nike. Um dos fundadores da Nike era um cara corredor. Ele era fascinado por resultados. Então, ele ia para uma corrida, ele era fascinado por ganhar aquela corrida. E aí, Verdade. quando você vê a Nike, você vê camisetas, você vê bermudas, você vê tênis da Nike, e aí você pensa assim, a sensação que eu tenho, pelo menos a sensação que eu tenho, Uhum. é que se eu for comprar uma camiseta da Nike ou algum tênis da Nike, eu vou vencer qualquer corrida da minha vida. Eu vou obter qualquer resultado. Nossa, Eu me sinto até mais forte, né? Jogando tênis, enfim. Mas está conectado com o propósito da história de um dos fundadores que era fascinado por resultado. Ou uma grande marca também. A Apple é um outro exemplo. sim. A Apple criou computadores, celulares extremamente fáceis de usar. Antes, os celulares eram uma mini telinha com um monte de botões, um monte de botõezinhos. E aí vem o Steve Jobs e cria um celular que é apenas uma tela. Mas cadê os botões? Não se preocupa, toca na tela. Então, facilita, a experiência do usuário é muito mais gostosa, né, de tu interagir com o aparelho. Mas a gente analisa a história do Steve Jobs, ele era um cara fascinado por entregar uma experiência de usuário. Ele gostava de se relacionar com produtos que tinham uma boa experiência para o usuário. E aí ele cria a Apple, que é exatamente aquilo que estava plantado na essência dele. No meu business, eu descobri que começou a dar resultado, eu percebi isso, eu tenho essa métrica. Eu tenho essa métrica para mostrar, no meu Instagram tá público isso. Começou a dar resultado depois que eu abri meu coração a respeito da minha essência. Eu me imaginava, antes de 2021, falando para pessoas, falando num podcast, eu sonhava que eu poderia dizer isso, ó. O meu business virou depois que eu comecei a compartilhar a respeito de Deus. O meu business virou depois que eu comecei a compartilhar a respeito da minha vida pessoal, do meu casamento, de como eu me desenvolvo. Então, tu trouxe a tua parte pessoal, foi onde as pessoas se conectaram mais Espiritual, pessoal, e tudo isso reflete no profissional. no profissional. É natural que isso aconteça. Teve pessoas que entraram em contato comigo recentemente, fecharam consultoria de posicionamento, que eles chegaram no meu perfil por algum vídeo que eu compartilho sobre espiritualidade, por exemplo. Mas a minha consistência em usar a mesma cor, falar com o mesmo tom de voz, estar alinhado, por exemplo, no meu perfil, ou na forma como eu crio o meu conteúdo, eles falaram,
esse cara pode me ajudar a me desenvolver no meu profissional. Então, quando nós trazemos a nossa essência, e obviamente, quando eu falo sobre essência, é a verdade que mora em cada um de nós, né? A gente vê, infelizmente, no Instagram, muitos perfis montados, imagens montadas, e isso, obviamente, acaba causando muita ansiedade, muita depressão. As pessoas não têm estrutura mental para poder sustentar um perfil que é falso, uma imagem falsa. E do outro lado da tela, as pessoas estão muito experts em saber se é verdade ou não. Hoje em dia, existe muitos estudos, né, para te até entender o perfil da pessoa, se ela está falando, o olhar, a forma que olha, enfim, né? O corpo fala, o corpo explica, né? Cada um fala. Exatamente. E legal ali, Nathan, que quando tu fala sobre esses grandes, né, pessoas que se tornaram grandes nomes, só se tornou também porque eles exporam, né? Eles começaram a expor por que foi o motivo deles estarem aí, por que marcaram. Uma vez eu vi até uma entrevista do cara da Chanel. Chanel é considerada, né, uma marca. Sim. Ele comentou que ele não vende bolsas, né? Então, ele é uma pessoa que não vende bolsas. Ele vende desejos. Exatamente. Então, e realmente, é uma marca desejo. Porque, assim, pagar o valor que é a peça, a gente sabe que, claro, tem todo, né, um contexto junto, mas tu ali compra junto o desejo, né? Aquela coisa, porque é tudo muito, né? Feito com muito, assim, cuidado. O toque não pode ter que ser com luva, tem que ser tudo muito, muito, muito bem feito. E daí cria esse desejo nas pessoas. Então, mais ou menos, esse o teu trabalho, sabe? As pessoas mostrarem o seu lado pessoal e junto disso trazer um desejo que as pessoas têm de te seguir, de consumir aquilo que tu vende. Exatamente. É muito comum, quando eu começo a desenvolver uma consultoria de posicionamento, as pessoas prestarem atenção muito no produto. Eles ficam só visualizando o produto. Olha, mas é tão bom aquilo que eu ofereço? Se é um curso, né? A venda, né? Porque na realidade o foco é no valor, né? Que tu vai receber, no que tu vai vender, né? Exato. Que é isso. Eles ficam prestando atenção muito no produto. Olha, a técnica que eu uso para... E aí eu imagino, mas o que tu tá gerando de sensação, de sentimentos nas pessoas nas quais estão se conectando com o seu produto? Teve um cara, o nome dele é Carl William, e ele falava uma frase: as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas não vão esquecer como você as fez sentir. Então, muitas vezes, nós estamos nos preocupando em botar A, B e C elemento no nosso produto, falar de tal forma, e às vezes a gente não está se preocupando sobre como que do outro lado o consumidor está recebendo a mensagem e a imagem que nós estamos emitindo. Nossa, isso é muito sério. Eu me posiciono como cliente e é real, muito real. E até assim, ó, se tu vê hoje o que tu postou há 3 meses atrás, tu pode repetir e falar novamente que muitas pessoas até já viram, escutaram tu falando aquilo, pois elas vão parar de novo, vão te assistir novamente. Exatamente. E às vezes vão dizer assim, nossa, que legal essa novidade, né? Exatamente. Porque, né, as pessoas, elas marcam muito essa imagem, né? Essa essenciazinha, né? E vou te confessar, tá? É o difícil pra gente que tá do outro lado, que quer mostrar e encontrar essa essência. Eu vou contar pra vocês, assim, vamos ser bem sinceros. Nós fizemos uma consultoria e tudo, né? Uma reuniãozinha, né? De alinhamentos. Porque eu fiquei muito, muito interessada no teu trabalho. Tipo assim, eu achei algo... Nossa, a impressão realmente que tu me passou. Eu disse, esse cara é diferente? Quer ver o dia que tu me postou um stories com o teu chapéu? Teu chapéu, amigo, ficou marcado. E sabe que quando eu te vejo, eu te imagino, tu tava de óculos, né? Tava de óculos. Tava com óculos Na verdade, redondo. meu óculos tá na manutenção, eu devo pegar amanhã. Tu tá sem óculos hoje por causa que tá... Eu tô enxergando pouquíssimo aqui. Sério? Tô evitando não piscar pra não parecer luzinha de Natal. Tu tem uma falta de vista, então... Eu não tenho muita, mas eu uso há muito tempo óculos. Eu me acostumei muito com óculos. Eu uso desde os meus 7, 8 anos de idade. E desde o momento que eu recebi uma receita, recebi um óculos para que eu utilizasse, eu faço uso todos os dias, em todos os momentos. Ao ponto de muitas vezes se for camisa, eu preciso ir pro banho, por exemplo, eu tiro a camisa pelos botões. Quando eu me percebo, eu tô no banho de óculos, por exemplo. Nossa. Então, assim, quando eu fico sem óculos, não é que eu tenho uma falta de vista grande, mas acaba me incomodando porque eu acostumei há muito tempo já com ele. Mas graças a Deus eu pego amanhã. E tu tá sentindo falta dele? Sinto um pouco de falta, porque como eu trabalho às vezes no computador, tô sempre ali escrevendo algum mapa estratégico, pesquisando, então acaba forçando um pouco mais, é uma ferramenta importante pro meu trabalho. Tu é extremamente disciplinado, então, né? Preciso ser. Eu tomo banho gelado há mais de 1 ano. Sério? Aqueles que tu entra assim, naquela água de gelo?
Não, só no banho gelado, né? Eu não entro na água de gelo ainda, Ainda? Ai, porque meu eu não Deus. tenho essa oportunidade de fazer aqui. Né? Ainda não Sério? tenho acesso a uma banheira que eu possa fazer tudo isso, Tu teria coragem? com toda certeza. Gente, só de eu pegar, quando eu vou fazer uma comida, que eu vou pegar uma carne gelada, aquilo ali já me dói os dedos. Eu admiro quem faça isso, mas eu sinto dor. Me dói. Gente, parabéns, tá? Desculpa, a gente acabou falando do óculos, do banho Ah, gelado, tá, mas verdade. estava falando da nossa reunião. Isso, Desculpa desfocar aqui. olha, eu vou voando assim, a gente conversa. E quando tu fez, daí a imagem que quando eu falo de ti, eu fecho meus olhos, eu te imagino de óculos e com o teu chapéu. E com o chapéu. Não adianta. E eu já tentei olhar tu em outras, eu não adianta. Aquilo foi algo que marcou a minha mente. E quando eu falo, né, do teu nome, Já vem aquela imagem, né? aquela imagem. É interessante. Isso é posicionamento, porque o que eu fiz ali não é comum. Não é comum, talvez uma pessoa de 30 anos, não vou dizer que não faça isso, mas não é comum uma pessoa de 30 anos, por exemplo, ter só bigode. Já começa por aí? Não é muito comum. Verdade. Pensa em 10 Uhum. pessoas de 30 anos que você conhece, na faixa etária de 30 a 40 anos, que tenha bigode, por exemplo. Né? Hoje eles querem tirar tudo a barba, porque às vezes o rosto lisinho acaba dando um mais ar, jovem, né? Exatamente. Uhum. Então, já começa por aí. Aí depois, usando um chapéu, que é um pouco raro de encontrar aqui no Brasil, inclusive, foi uma quebra de padrão. Então, quando as pessoas veem aquilo ali, a imagem fixa muito mais rápido na mente, né? É uma quebra de padrão. Opa, quando quebrou um padrão, a gente está acostumado a rolar o feed lá no Instagram, ver vários Reels, vários vídeos no TikTok. Tu vê pessoas iguais, né? Harmonização facial, tudo, às vezes acaba criando um padrão, né? Muitas vezes até a forma de se vestir. E aí, quando tu vê uma pessoa que tem uma personalidade diferente ou se veste diferente, quebra um padrão e isso ajuda na fixação, né? Pra nossa mente. Então, a quebra de padrão é uma estratégia também, É proposital. é proposital. É proposital. Falando de imagem, né, eu sei, assim, já nas nossas conversas, né, que existe, né, o posicionamento e junto com o posicionamento tem a parte da nossa imagem, né? A Sim. imagem pessoal, que é a parte que eu gosto, que eu sou apaixonada. E eu sei que tu já vivenciou também essa parte, né, de viver uma experiência de fazer uma consultoria de imagem e estilo. Então, já tô sabendo ali que ele é inverno frio, que não pode usar laranja, mas usa um laranja, uma touquinha. E eu sei que a consultora dele briga com ele. Meu Deus. Tadinha, né? Perdão, Jéssica. Jéssica, tá tudo bem, é porque é quebra de padrão. Ela falou pra mim que o meu estilo segura. Então ela me autoriza a usar. Mas sempre quando eu posto alguma foto com o meu gorrinho alaranjado, ela fala: olha como o teu rosto fica assim, olha como os teus olhos ficam mais ou menos desse jeito. E aí quando eu uso um outro gorrinho que é outra cor, ela fala: olha como já realçou mais teus olhos. Então ela tá sempre ali dando uma direção ali por trás dos bastidores. Mas tu tens algum problema de usar uma base com um protetor com base? Ou tu gosta, não gosta? Como é? Ou tu já usa um protetor com base? Nunca ouvi falar? Eu não faço uso, Não faz. mas não teria problema. Porque, na realidade, a mulher ela tem mais facilidade com a parte das cores, porque ela tem um artifício, que é a maquiagem. Então, se o homem também usa um protetor com base, naturalmente ele já vai deixar a pele dele um Sim. pouco mais suave, vai ficar mais apresentável. Então, talvez seria até uma estratégia, Talvez já ajude um pouco no... Ajuda. No contraste. contraste vai Uhum. ajudar muito. Se na consultoria, quando eu atendo uma cliente, né? Claro, a pessoa chega lá com closet cheio de roupas. Então, igual tu, quando chegou, né, com ela, eu acredito que tu já tinha tuas roupas que tu tinha comprado, investido. E tem cores que... Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Em meados de 2021, eu defini que eu queria usar branco de camisetas em 80% do tempo. E aí, nos outros 20% que sobravam, eu queria usar preto e branco. Que tá na tua paleta, Perdão, né? preto e cinza. Então, preto e cinza? branco 80% e 20% do tempo eu ia usar preto e cinza. E aí, anualmente, eu devo comprar umas 5 camisetas brancas, 5, 6 camisetas brancas. Uhum. E é basicamente o que eu uso. Sério? Se eu abrir teu guarda-roupa, vai estar lá branco, cinza e preto? A sorte que é o que tá na tua paleta, né? A sorte, né? Quando eu fiz a consultoria, eu procurei na hora pra ver se o branco e o preto e o cinza estavam lá. E graças a Deus estavam, porque senão eu ia ter que me desfazer de tudo. Nossa, tu é uma raridade, que a maioria das pessoas acabam indo por cores por serem acostumada de se dizer que é o correto, vamos supor, igual preto, né? Preto não erra.
Não para todo mundo, né? Tem algumas pessoas que Exatamente. erram e erra feio, né? O contraste não bate. Não... Isso é. Então, quando a gente faz a consultoria, as pessoas acabam vindo com essa dificuldade. Ai, vou jogar tudo fora, né? Não, calma. Consultoria de imagem e estilo é uma construção, né? Então, tu vai construir, a partir do momento que tu já sabe, tu vai construir uma imagem que tu almeja chegar, mas que esteja dentro daquilo que tu consegue realmente passar. Exatamente. Porque a mesma coisa como a tua posição de marca, tu não pode também fazer a pessoa ir lá, de repente a pessoa é casual ao extremo e fazer ela se tornar uma pessoa extremamente elegante ou sexy, enfim. Exatamente. Ela não consegue suportar por muito tempo. Chega Não. uma hora que ela mesma vai dizer, não, eu não quero mais isso e acaba, né, chutando a pau da barraca, como se diz o Exatamente. ditado, né? E daí acaba, tipo, não adianta, não comporta e não dá. E daí a gente traz muito essas técnicas, então, tipo mulheres, né? Eu atendo muito homens também, porque hoje o homem está procurando muito essa parte, porque o homem é ele é muito beneficiado pela parte das cores, porque como ele já não tem esse hábito de estar usando maquiagem, né? A não ser as pessoas que já têm, que gostam, né? Que são chamados dos... Faltou o nome agora, mas espera aí que eu vou lembrar. Quando a pessoa se arruma demais, o homem... Produção? Metrosexual. Metrosexual. É o homem vaidoso, né? Então, assim, ó, então você já tem essa prática que é a grande minoria, a maioria é ao contrário, tem uns que tem até preconceito, né? Então, tem de tudo. Quando tu pega um cliente, tem cliente de todos os gostos, estilos e crenças, Sim. enfim. Então, daí tu começa a trazer essa parte da maquiagem para assessorar nas mulheres. E no homem, aí eu trago pelo menos a parte daí do protetor com uma corzinha, porque ele também provavelmente vai ter dentro do guarda-roupa, do closet dele, camisas, Perfeito. blazers que não vão estar. E às vezes são peças que a pessoa também tem um apego sentimental, porque tem essa parte também, né? Eu sei que o teu gorrinho é um apego sentimental. Sim. Por mais que tu queira, nós conversamos, né? O laranja, ele tem esse poder de trazer alegria, né? E eu acho que a tua parte onde tu se sente volta a ser o Natan mais criança, né? Esse lado mais descontraído, mais divertido. Sim. Porque como tu já usa preto e branco e normalmente cinza... é uma imagem um pouco mais rígida, né? E no judaísmo, inclusive, obviamente também por causa do Holocausto, tu vai ver que a grande maioria dos judeus já se perguntou por que eles estão sempre de preto? O preto, ele é luto, né? Sim, Exatamente. Ele diz, a crença dele, né? O que a gente é acostumado é por ser luto. Exatamente. E o judaísmo, nós normalmente utilizamos muito preto justamente por causa do Holocausto, das milhares de vidas que foram mortas no Holocausto. Então, à medida que as eras foram passando, eles acostumaram a usar o preto sempre em lembrança do Holocausto. Porém, também tem a questão de mostrar seriedade. Então, eu tô sempre lá de branco, ou preto, ou cinza, eu sei que essa imagem acaba sendo muito rígida. Inclusive, a minha consultora, ela falou para mim, olha, metais que tu deve usar de acessórios, por exemplo, eles devem ser frios. E eu utilizava um óculos dourado. Então, não fazia muito sentido. Então, agora eu troquei e peguei um prata. E aí, ontem eu até fui provar, e eu tava provando um preto. Ela falou, olha, preto pode mudar um pouco a tua imagem, pode dar uma estrutura talvez mais séria, vai mudar um pouco, né? vai mudar, muito, vai dar mais contraste, vai mudar um pouco a imagem que tu tens hoje. Então, aí eu pensei, eu já tenho bigode, às vezes eu uso chapéu, pensei, vou dar uma segurada. E eu acredito muito, e eu falo muito isso na minha consultoria, eu trago pessoas especializadas que podem me auxiliar com isso, porque não é minha especialidade falar a respeito da roupa, da cor e da vestimenta da pessoa. Mas eu estou muito presente e é uma das coisas que, para mim, é uma das coisas mais importantes, a forma como a pessoa se veste e as cores que a pessoa usa. Por isso que, quando eu comecei a abrir meu coração, falar a respeito daquilo que eu faço, uma das primeiras coisas que eu fui procurar, e foi um ótimo investimento que eu fiz, foi investir numa consultoria de coloração pessoal. Te dá muita clareza a respeito do que você tem que fazer dali para frente, né? E eu entendi que não só a cor, mas o estilo de roupa que tu usa muitas vezes já diz a respeito da tua profissão. Com certeza. Existe um estudo, né? 55%. A avaliação de um ser, né? Que nós temos sobre outro. Isso aí não é só o Natan, a Josi, todos nós. 55%
é visual. Então, eu vou te olhar, te avaliar. Exato. Como tu está vestido, né? Corte de cabelo, bigode. Então, eu não te avaliei o teu chapéu, me chamou atenção. Exato. E aquilo ficou na minha mente. E sabe aquele negócio que a gente chama de amor à primeira vista? Então, é a mesma coisa. Se conectou, né? Se conectou com aquilo. Depois, 38% da forma em que tu se gesticula, então, por isso que, né, qual a imagem que tu quer passar? De que forma que tu quer se gesticular? Uhum. Né? Como que comporta, né, essa imagem que tu também deseja, almeja passar e que tu também consegue comportar. E somente 7%. Sim. Gente, a gente estuda tanto, né? 7% Exatamente. é o teu conhecimento. Eu também trago esse mesmo estudo, mas eu trago de uma outra perspectiva, que é 93% é comunicação não verbal e 7% é aquilo que a gente escreve. Mas tá certo. É a soma É a soma dos do 55 visual, com 38. com os gestos que dá. Exatamente. Mas se tu vai falar em marketing, todas elas casam, porém é uma linguagem diferente de fala, né? Exatamente. Então, assim, ó, eu acredito, quando tu recebe muitos clientes, existe muita dúvida em relação à parte de se vestir, como é que funciona? Existe bastante, porque normalmente as pessoas pensam que é ter uma roupa bonita. Eu preciso ter uma roupa bonita. O que é uma roupa bonita, né? Muitas vezes, para eles, a roupa bonita significa talvez ser uma roupa que ele vai investir um belo valor agregado ali. É roupa cara, que vamos supor, né? Comprar ok, uma roupa cara. Agora sim eu tenho uma roupa. Uhum. Isso faz sentido? Faz, mas não é 100% da fatia. Precisa estar atento para o estilo da roupa, comunicado, alinhado com o arquétipo que ele está querendo comunicar, por exemplo. Eu imposto na minha marca 2 arquétipos, que é o arquétipo do sábio. Então, é o cara que usa chapéu, é o cara que usa óculos, é o cara que analisa tudo, fala de forma bem calma. Mas o sábio, ele tem um vilão que rodeia ele, que é fazer com que ele nunca saia da caverna. Ele tá na porta da caverna. Eu lembrei de mais uma coisa que eu tenho que estudar. E ele volta pra caverna novamente e ele nunca sai de lá. E as pessoas nunca podem ouvir dele. É um medo que o sábio tem. Porém, o explorador, que é um outro arquétipo que eu uso, ele é o cara que usa jaqueta amarela, é o cara que tá na floresta, é o cara que tá na Serra do Rastro, tá lá se hospedando em cabana, é o cara que usa o gorrinho laranjado. Já o explorador, ele, diferente do sábio, muitas vezes ele é até meio inconsequente. Porque ele pula de paraquedas daquela montanha ali, mas nem se certificou se o paraquedas realmente estava nas costas dele. Então eu trago a sabedoria, a propriedade que o sábio tem, com o ar de que, com o explorador, nós vamos executar algo juntos. Eu não vou ficar só na caverna, paradinho lá, te falando um monte de coisa. Eu vou pegar na tua mão e nós vamos juntos alcançar os resultados que a tua marca precisa alcançar. Agora, quando tu conecta essas duas coisas, elas fazem sentido. Porque se eu botasse só o sábio, por exemplo, ele não era provocativo. Talvez eu nem tava nesse podcast se eu fosse só o sábio. Nossa, ele não é real? provocativo. E, obviamente, quando as pessoas buscam contratar um serviço, elas não buscam um serviço que é tudo muito calminho. Elas querem algo que vai fazer mudar a vida delas. Sim. Então, elas precisam ser provocadas. Então, aquilo que eu emito precisa gerar uma provocação em ti ou nas pessoas com as quais eu me conecto para que elas entendam a dor que elas têm, que muitas vezes elas nem sabem que têm, e aí contratem meu serviço. Então, tu vai avaliar uma pessoa e tu vai ver também qual é o arquétipo que ela quer, né? Eu acredito que também está muito relacionado à profissão da pessoa. Então, tu vai fazer um estudo também com essa ferramenta, que não deixa de ser uma ferramenta? Exatamente. Uma ferramenta para que possa trazer benefícios, que a imagem dela pode se conectar melhor ainda com o público dela? Exatamente, perfeito. E aí, o arquétipo, ele nos diz, muitas vezes, quais são os estilos de roupas que as pessoas devem usar. Por exemplo, o sábio, normalmente ele vai usar um suéter, uma camisa que tem uma golinha, ele vai usar roupas que geralmente... Ele é clássico. Exatamente. Uma livraria atrás dele, por exemplo, uma bancada com livros, sempre essa imagem de intelecto, né? Exatamente, essa imagem de sabedoria. O explorador, por exemplo, ele não vai combinar com um suéterzinho com golinha. O explorador já é jaqueta. É esportivo. Exatamente. É o casual, né? Marcas como, por exemplo, North Face, que é aquela marca de roupas para neve, sabe? Então, tudo isso, o estudo do arquétipo, ele vai me direcionar para dizer qual tipo e cor de roupa que a pessoa deve usar. Por exemplo, se eu pedir para você me dizer qual a profissão de um homem que está todo de preto, mas no colarinho dele tem uma fitinha branca. Adri.
Não tem Olha nem só, como. o estilo de roupa dele já denuncia a profissão que ele tem. E se tu vê um padre sem a roupa, parece que a gente cria um julgamento, né? Daí tu pensa Exatamente. assim, tá, mas o padre usando roupa normal, O que que né? aconteceu? E agora os padres já estão começando a aderir isso, né? Sim, Mas antes, se um padre sair na rua sem a sua camisa e a colarinho ali, não, era, eu acho que até uma ofensa, né, para as sim, pessoas que ele encontrava, né? Realmente, nossa, como isso tem. A tua profissão é algo que, assim, abrange muitas coisas, né, Fê? sim, Muita coisa, né? E eu sou apaixonada por essa parte, assim, sabe? De tu poder se apresentar de uma forma, ser condizente com aquilo também que tu acredita, sim, mas estar conectado e conseguir melhores resultados. Porque a exatamente. busca nossa de quando a gente contrata uma pessoa é essa. É almejar ter muito mais resultado e ter muito mais conexão com as pessoas para atrair muito mais público, né? Perfeito. Quando a gente desenvolve uma consultoria de posicionamento, eu sempre olho e tento extrair da pessoa os 5 sentidos humanos: paladar, olfato, tato, visão e audição. A visão, por exemplo, é tudo aquilo que o nosso cliente, consumidor da nossa marca, vai olhar pra gente e dentro dos 93%, ele vai ter uma leitura gravada na mente dele. Uhum. Então, a forma como a gente gesticula, se eu falo muito rápido, se eu gesticulo muito, se eu bato nas coisas, depois, Aquela. Eu? depois a gente fala sobre a logo, por exemplo, da empresa. Né? Se eu falo pra ti de uma maçãzinha mordida, todo mundo já vai saber. A Apple, claro. Talvez o carro que você tem, a cor da camisa que você está usando naquele momento, tudo isso inclui na visão. Tudo aquilo que o teu cliente pode ver em você, as cores, tudo. Tudo aquilo que ele pode ver em você. Se você é alto, se você é uma pessoa mais baixinha. Então, tudo isso já começa a dar sensações nas pessoas a respeito de quem você é. Então, por isso que é importante nós, antes de uma reunião, antes de oferecer um produto, antes de fazer uma palestra, por exemplo, ou antes de apresentar o nosso serviço, nós já estarmos presentes para que as pessoas vão nos ler. A gente querendo ou não, eles vão nos ler. E isso é inconsciente. A pessoa não precisa ser um expert para ler. Ela enxerga um determinado tipo de roupa, ela já tem uma conclusão feita na mente dela. Então, por isso que nós, estudando isso, nós somos estratégicos e intencionais na forma como nós nos vestimos, na forma como nós falamos, e aí entra pelos ouvidos da pessoa, se a voz é mais agressiva, se é uma voz mais provocativa, se é mais infantil, fala tudinho no diminutivo, mais infantil. Romântica que a gente chama, né? E sabe que tudo isso está linkado a estilo também? Sim, Tudo. É muito impressionante, né? Que tudo uma coisa linka a outra, né? Então, quando tu fala de alguns, né, e tá tudo também direcionado ao estilo da pessoa. exatamente. E a mesma coisa tu querer que uma pessoa romântica perca toda essa essência, né? Porque a pessoa romântica, ela passa, quando é extremo, né? A gente sempre fala os extremos, né, do estilo. Ela passa esse ar de infantil, né? Se conhece uma pessoa que é romântica demais, é tudo muito frufruzinho. O ponto negativo dela, ou a melhorar que a gente chama, é que ela tem que passar mais credibilidade. Porque Exatamente. tu vai contratar um profissional que te passa, né, a experiência que tu está agindo como uma criança, não passa credibilidade. Por mais que a pessoa queira, né, não adianta. Não tem, não, tu não consegue. Agora, pega uma pessoa elegante, que é uma pessoa que tem uma postura, um clássico, né? O clássico também é uma pessoa que dá essa. Igual os advogados, né? Os advogados, eles têm. Por que eles usam terno? Terno é uma roupa extremamente clássica. Exatamente. É a imagem que eles têm que buscar ter para poder passar mais credibilidade. E hoje a gente veja muitos profissionais com estilos muito diferentes daquilo que eles são. Aí é onde tem essa. Às vezes é um bom profissional, não vou te dizer que não é. Mas quando eu tenho uma menina, né, de 14 anos e eu estudo muito o estilo dela. Porque eu quero que ela consiga conciliar a profissão que ela almeja com aquilo que são os sentimentos dela. Que o nosso estilo não deixa de ser os nossos sentimentos. Exatamente. Então tem que condizer mesmo. Um advogado, uma pessoa que é extremamente esportivo, quando ele tiver que botar um terno naquele calorzão assim de 30 e poucos graus que nós temos aqui em Criciúma, vai sofrer. Sim, A pessoa sofre, porque é como se ela estivesse amarrada, como se ela estivesse numa prisão. É dentro de uma roupa, mas é como se ela estivesse dentro de uma prisão. E a mesma coisa, o inverso, né? É o inverso. Se a pessoa, tipo, é muito clássica,
colocar uma roupa esportiva. Exatamente. Eu teve uma época que eu tinha uma dificuldade enorme de botar tênis. Hoje a moda, né? Estar no meio da moda me fez ver por outro lado. Mas antes, eu colocava um salto. Sabe que um tênis, a sensação que eu tinha é que tipo assim, eu desapareci, sumi. E hoje já não. Tinha alguma Hoje coisa errada ali, né? algo estava errado. Eu não me sentia eu. Assim, a Josi. Não era a Josi. Claro que mesmo hoje, eu estando com salto, o meu posicionamento é diferente de quando eu estou com tênis. Mas eu não deixo, não me sinto mais desconfortável de estar com tênis. Ao contrário, agora meio que eu gosto, assim, porque é muito confortável mesmo. Hoje, você citou que tem uma filha de 14 anos, né? Tem, E é muito legal olhar para eles, né? Essa geração um pouco mais nova, porque tá tudo muito mais rápido, né? Nossa. A forma como eles consomem e criam conteúdos tá muito mais rápido. Então, eu tenho uma tia que ela vende algumas coisas no Instagram dela e ela tem um filho de 9 anos, acho que é 10 anos, e ele tava dizendo: "Mãe, tu tens que fazer um Instagram separado para ti." Sério? 9 para 10 anos. Ai, meu Deus. Tu tens que fazer um Instagram separado, porque tu compartilha as nossas coisas, nós saindo pra jantar, as nossas coisas do dia a dia, e quer compartilhar as coisas que tu quer vender também, tens que fazer uma coisa focada. Daí eu só fiquei prestando atenção e falei pra ela assim, ó, ouve mais ele. Eu tô fazendo isso. Eu tô ouvindo mais ele. Eu tô buscando ouvir mais o que essa geração um pouco mais... Eu não vou dizer que eu sou um velho aqui, né? Por favor. Amigo, experiente. Experiente. Geração 90. Mas prestar atenção nessa geração, porque eles ditam muita coisa a respeito, inclusive, da moda. E se a gente não... Estão muito conectados. Se a gente não estiver atento... E as marcas... teve um estudo. Eu não vou dar o dado aqui, porque eu posso estar falando besteira. Mas teve um estudo que eles analisam uma faixa etária, que com certeza já não é mais a minha, mas eles analisam uma faixa etária para criar produtos. Os tênis, as camisetas, as calças são criadas pensando nessa faixa etária. Que já não é mais a galera dos 30 anos, por exemplo. Já é conectar realmente com o público, mas porque eles vão fazer girar mais. Então, quando a gente fala a respeito de se posicionar, nós precisamos realmente estar conectado, estarmos presentes com o que a nossa geração está emitindo, porém, e a gente precisa ser estratégico, intencional nisso, porém a gente nunca pode deixar de olhar para a nossa essência. Por quê? As pessoas ainda se conectam com propósito. E as pessoas continuarão se conectando com propósito. Se você for ver, por exemplo, um programa nos Estados Unidos que se chama America's Got Talent, que é como se fosse aqui no Brasil o Ídolos. Não sei se mais se tem o Ídolos agora, não acompanho. Mas é aquele show que as pessoas vão lá para cantar e aí os jurados selecionam. As pessoas que os jurados mais selecionam são as mais diferentes de todo mundo. É muito estranho. Pode ver, as melhores pessoas que já cantaram no America's Got Talent são as pessoas que fizeram alguma coisa que é muito diferente, ou cantaram uma música que o estilo era muito diferente, ou se vestiam de forma diferente, ou a dança que eles faziam era diferente, enquanto outras pessoas iam lá e tentavam impressionar com a voz. Eu canto muito bem, olha só. Mais um que entrou, e os que eles escolhiam eram justamente pessoas que eram diferentes. Então, já está no nosso inconsciente de buscar por algo novo, por buscar por uma essência na qual eu possa me conectar, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta é bem pessoal minha, tá? Eu já ouvi muito falar isso e eu me conecto muito com isso, porque isso é minha realidade. A maioria dos meus clientes, elas ficam também numa faixa etária próxima da minha. Então, tipo, hoje eu tenho 42 anos. Então, se eu for fazer lá, ali no Instagram, a gente tem, né? Tanto quando a gente contrata alguém de marketing, né? Eles sempre perguntam, qual a idade do teu público? Vamos lá olhar a idade do teu público, né? Sim. Então, assim, o meu público, ele vai ali entre 25 até 50 anos, né? Porque tem uma margezinha para mais e para menos, né? E é porque eu tenho essa idade, como é que funciona isso quando tu faz uma avaliação? Tu já fez algum estudo em relação a isso? Ou é porque eu passo uma imagem que conecta com esse tipo de pessoa? Como é que funciona? Porque eu já entendi que a maioria das pessoas... é algo também, outro dado que eu tiro do meu negócio. A maioria a idade mais ou menos bate, não fica tão diferente. Tipo assim, é muito raro eu ter meninas, claro, não é que eu não tenha, mas é bem poucas, né? Não é a maioria, né? A minoria, 16, 14, até tá entrando uma galerinha nova, porque hoje eu vejo que como eu boto a Beatriz, às vezes apareceu um pouquinho, tá começando a conectar. Mas a grande maioria tá dentro da minha idade e também
na minha numeração que eu visto do meu manequim. Então, as minhas clientes, a maioria delas que me chamam, Josi, serve em ti? Serve. Ah, então tá, tem daí em mim. E daí elas pulam muito assim, ó, não oscila demais. Uhum. Igual já me falaram, ah, Josi, por que tu não trabalha com plus size? Eu já tentei e não performa. Já tentei, já sabe? Porque seria legal também ter. Quando a gente tem um negócio, principalmente de moda, uma loja aberta, a gente quer atingir um público enorme, meio grande, né? Mas não consigo. Já tentei, mas não consigo. Não dá. O conteúdo que tu emite vai chamar as pessoas nas quais tu estás emitindo esse conteúdo. Uhum. Por exemplo, tu me falou que muitas vezes, muitas não, mas algumas vezes coloca a sua filha para fazer algum tipo de conteúdo. Sim. E aí atrai algumas pessoas que é mais ou menos da faixa etária dela. Uhum. Mas essa não é a grande maioria. Não. Não, né? Porque tu Não. coloca algumas vezes. Se tu colocasse ela bastante para fazer aquele tipo de conteúdo, tu não ia mais ver as tuas clientes e ia começar a ver clientes dela, talvez. Então, a forma como você emite o seu conteúdo é como as pessoas vão receber e vão querer ouvir mais a respeito daquilo que você fala. Por isso que, na consultoria de posicionamento, nós sempre pensamos em essência, propósito e direção. Qual a tua essência? Qual o teu propósito? Tu quer se conectar com quem? Tu quer se falar com quem? Beleza, agora qual a direção que nós vamos tomar para nos conectarmos com essa pessoa? Para entregarmos nosso produto, nosso serviço para esse público determinado. Então, não tem problema nenhum de tu atingir o teu público, não tem problema nenhum da tua filha atingir o público de 14 anos, mas desde que você seja intencional com esse público. Por exemplo, no meu Instagram, raramente as pessoas vão ver coisas engraçadas. Quem tá lá buscando coisa engraçada, a partir do momento que ele começa a ver que eu tô de chapéu, que eu falo sobre coisa séria, que eu quero mudança de vida no espiritual, pessoal e profissional, elas não veem nada engraçado, elas mesmas já sabem que elas devem sair e procurar algum outro canal Sim. que elas vão receber entretenimento. Agora, quando eu consigo falar exatamente pro público que quer ouvir as coisas sérias que eu tenho para falar, o meu engajamento é sempre muito alto, por exemplo. Por quê? Eu consigo conversar exatamente na linguagem daquilo que as pessoas querem ouvir. E a tua verdade também, E né? é a minha verdade, É a tua exatamente. verdade. Então, essência, propósito e direção. Qual é a essência? O que está aqui dentro que eu posso abrir minha boca e expressar para o mundo, né? Abrir meu coração. Depois, qual o propósito? Com quem que eu quero falar? Obviamente, existe técnica, né? Quando começou a aparecer um monte de gente para me seguir no meu Instagram, eu comecei a separar essas pessoas, que é o que a gente chama de qualificar, né? Sim. Eu pergunto, por onde é que você me conheceu? Por um Reels? Por um post que eu fiz no meu feed? Onde é que você me conheceu? Né? Indicação? Depois, qual o conteúdo que você me conheceu? Era um conteúdo de posicionamento? Era um conteúdo que eu falo de espiritualidade? Ali eu vou tendo uma métrica. Opa, o que mais você gosta de ouvir a respeito de mim? Mais conteúdo de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de posicionamento, de branding? As pessoas mesmas, elas já estão me dando o pavimento. O direcionamento do que tu tem que postar. Elas já estão mostrando o caminho que eu devo seguir. Nossa, é tão fácil, né? Exatamente. Não, é porque assim, às vezes tu acha que é uma receita tão extraordinária, né? E às vezes é só escutar o outro, né? Na realidade, tu tá percebendo a visão que o outro tem de ti mesmo, né? Pra te poder entregar pra ele. A gente não costuma ouvir muito, né? É interessante porque o eu acho, né? Eu acho que as pessoas não gostam disso. Eu acho, né? Exatamente. Olha só, na escola, você teve aula de como ler, né? Você teve aula de como escrever. Sim. Mas a gente não tem aula de como ouvir. A gente aprende a falar, a gente aprende a escrever, aprende a andar, aprende a ler, mas a gente não aprende a ouvir. E a gente sempre tem algo para falar. E a Bíblia vem dizer pra gente, né? Nossa. Seja tardio para falar, mas pronto para ouvir. Então, eu tenho muito mais a aprender do que ensinar. E quando a gente fala de mídias sociais, é simples. Deixa com que a sua essência seja mostrada. Primeiro ponto. A partir desse momento que você lança, que você faz seu manifesto, que é o que nós chamamos, as pessoas vão, como peixes, vão começar a pular dentro do nosso barco. Só que às vezes vai vir um peixe que talvez a gente não consome. Não é para consumir. Vem às vezes uma latinha de lixo que a gente não quer. Então, tira e fica apenas com aquilo que faz sentido para ti. Não existe segredo, mas muitas vezes a gente é muito afobado, quer pular direto pro profissional, quer pular direto pro resultado e esquece de construir esse fundamento. No judaísmo nós falamos muito sobre isso, que a maturidade, ela não é medida pelo tamanho, mas pela profundidade. O quão profundo é aquele edifício, não o quão alto ele é.
Nossa, esse edifício tem muita maturidade. Nossa. Por quê? Porque ele é alto, tem 100 andares? Não, porque o fundamento dele é muito sólido. Só porque às vezes a gente quer decorar esse apartamento, a gente quer pintar ele, a gente quer deixar tudo muito luxuoso, colocar um lustre, ok. Mas e o fundamento? Será que se passar um vento, uma tempestade, será que não cai já toda aquela decoração que a gente quis colocar? Ficou mais filosófico isso, né? Nossa, mas eu fiquei, me tocou profundamente, fiquei pensando em algumas coisas minhas agora. Continua, fala mais que eu gostei. Não, mas é basicamente isso. O posicionamento é sobre isso, né? Sim. É sobre como que você se posiciona, como você finca as suas estacas e aí depois pensa sobre a construção da decoração da sua casa. Mas primeiro, como que eu posso fazer com que essa casa fique fixa aqui? E não vai passar nenhum vento, vai passar uma tempestade e ela vai voar com o vento. É mais ou menos tu achar realmente o público certo, porque esse acho que as pessoas gostam, acho que as pessoas não. Ah, uma das minhas maiores dificuldades era ser repetitiva. Porque, tipo assim, ó, consultoria de imagem e estilo, né, moda, é repetitiva, porque, tipo assim, não tem muita coisa. É igual a moda ela é vintage, ela vem de 20 anos, ela só vem reformulada, mas Sim, ela não é nada tão extraordinário que se inventou. Claro, uma coisa ou outra aparece, assim, no meio com uma tecnologia nova, mas a maioria, ela já foi replicada em algum momento. Tipo, ela já aconteceu em algum momento, ela só é sim, replicada agora, né? Então, tipo assim, ela acaba ficando meio cansativa. Imagina uma pessoa que está no mercado, que a gente tem profissionais há 40 anos. Chega uma hora que ele mesmo cansa, porque, tipo assim, sabe, não tem mais o que criar. Só vai ter que refazer. E eu tinha muito esse problema de estar repetindo a mesma coisa. Consultoria de imagem e estilo é baseada em quê? Né? Análise cromática, estilo pessoal e biotipo físico. Não tem muito mais do que isso. Claro, daí existe, né, toda a parte que tu pode ir, de te fazer um posicionamento, de te ajudar no closet clean, tem outra de fazer mala inteligente, a imagem que tu almeja, né, passar. exato. Então, tem várias fontezinha, bracinhos que a gente chama, né, para Exatamente. poder te auxiliar. Só que a base, ela é repetitiva. E para mim começar a conectar com alguém, eu preciso falar da base. Exato. A base não é importante, O né? fundamento, né? Isso é. E daí ser repetitivo. Que daí é isso que, tipo. Porque para mim é repetitivo, mas tem pessoas que nunca escutaram, né? Exatamente. Eu fiz um conteúdo que foi, diga de passagem, um conteúdo muito bom no ano de 2022, lá no começo do ano de 2022. Mas muitas pessoas que chegaram no meu perfil, por exemplo, em dezembro de 2022, nem viram aquele conteúdo. Então, Sim, para porque mim, não tem como, né? para mim tá sendo repetitivo eu Sim. replicar esse conteúdo. Mas tem pessoas que nem viram aquilo ali, nem sabem daquilo ali. Obviamente, nós estamos nesse meio, você no meio da moda Uhum. e coloração pessoal, é muito comum que você consuma esse tipo de conteúdo todos os dias. Então, tu pensa assim, na sua ótica, né? Não, isso já é muita coisa, as pessoas não querem mais ouvir De sobre isso aí. novo, isso. Mas tem pessoas que nunca nem ouviram falar a respeito de coloração pessoal. Sim, muitas vezes, às vezes eu pego uma cliente, daí eu falo uma coisa e ela diz, mas isso é engraçado, eu nunca vi isso nesse jeito, eu já falei isso tantas vezes, eu já repeti isso tantas vezes, né? E parece que é tão comum, mas é isso que nos inibe, às vezes, até de estar mais, Exatamente. né, à mostra. Eu tiro, né, a Virgínia, né, que hoje, ela, tanto que ganhou até um troféu agora em Hollywood, né, que é a digital influencer mais. Sim, E o que que ela faz? Ela mostra o dia a dia dela. isso. Nada mais, nada menos que acordar, dormir, fazer skincare, fez uma apresentação, mostra os filhos, o marido, e é todo dia. Uma vez eu Exato. comecei assim, claro, eu não tenho tempo para estar seguindo tanto, mas eu comecei a observar a vida dela, desse gente, como as pessoas gostam disso. Exatamente. E é muita gente que segue ela, né? Olha, Ela eu vou trazer um gap aqui da Bíblia, de quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Obviamente, ele estava falando isso com relação a Adão, e aí precisava criar uma companheira para Adão, que foi Eva. Mas não estava falando só sobre o Adão, porque essa é uma necessidade do ser humano, do homem, do ser humano, né? Não, Sim. não só o homem, mas da mulher também. Então, quando as pessoas veem nas marcas outras pessoas, elas se conectam. Se nós pegarmos exemplos de grandes marcas, um exemplo, Adidas. A Adidas, a gente pode pesquisar, a gente vai descobrir quem é o dono da Adidas e tudo mais. Mas não é a pessoa que está lá personificando a marca. Então, a Adidas estrategicamente faz o quê? Contrata um influencer que vai ser a cara da marca. Por quê? As pessoas não vão se conectar se tiver somente o produto.
Elas precisam se conectar com o lifestyle daquela pessoa que agora veste Adidas, que agora está sempre com as roupas, os tênis da Adidas, por exemplo. Então, é sempre importante que cada marca, e eu sempre desenvolvo nas minhas consultorias de posicionamento, eu sempre falo isso. Cada marca, ela precisa ter um rosto que vai conversar com as outras pessoas. Porque se for só uma logo, se for só vídeos programados lá no computador, facilmente as pessoas não se conectam. Agora, se tem uma outra pessoa de verdade, muitas vezes mostrando o dia a dia, muitas vezes mostrando fragilidades, porque as pessoas entendem, é igual a mim. Um ser humano, né? E aí sim se conecta. Uhum. A gente veja muito isso. Teve uma época que era só flyer, né? Os Instagram era Exato, só flyer. exato. Aí depois veio a era das fotos. E agora é a era dos vídeos. Tanto que quando tu bota uma foto, engajamento, Sim, bota vídeo, engajamento sobe, né? sim. Eu digo que eu queria ser assim, lá, ver certinho aquela caixa, abrir aquela caixa do Instagram. Porque cada vez mais eles mudam e fazem coisas diferentes. Tu acaba meio que ficando refém. Quando tu acha que tá começando a fazer algo certo, já mudou de estratégia. Exatamente. Daqui a pouco eu nem sei o que eles vão inventar. Já tem, assim, algo novo já? A última, o rumor, é que o Instagram agora não vai mais ter horário bom para publicar. Porque a gente fala muito a respeito disso, né? Eu nunca acreditei muito nisso. Eu acreditei sempre no conteúdo bom. E eu testo isso com o meu próprio Instagram e com as pessoas que eu desenvolvo consultoria de posicionamento. Se o conteúdo é bom, meia-noite, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, as pessoas vão assistir. Agora, se o conteúdo é ruim, pode postar ao meio-dia, que supostamente é o melhor horário. Pode postar às 10 horas da noite, 6 horas da tarde. Se o conteúdo é ruim, ninguém assiste. Eu já testei conteúdo ruim no meu Instagram, postando em horário bom. E testei conteúdo bom, postado em horário ruim, e virou. E a última do Instagram, o rumor, né? É que não vai mais ter esse negócio de postar em horários específicos. Porque eles querem fazer do Instagram como se fosse um canal de TV. Imagina lá, por exemplo, hoje eu não assisto mais TV assim, mas imagina que a gente assistia, por exemplo, o Jornal do Almoço, depois vinha vídeo show, depois tinha uma novela, que era Vale a Pena Ver de Novo, depois tinha o filme de Sessão da Tarde, depois tinha Malhação, depois tinha a novela das 6. Programação. Todos os dias tinha uma mesma programação. E eles querem fazer do Instagram isso. Como se fosse um canal de TV. Na verdade, cada conta Mas cada um vai criar seu horário Exatamente. de programação. Cada conta vai ser um canal de TV, né? Vamos dizer assim, acessa a Globo, acessa a Band, acessa a Record, um exemplo, né? Sim. Cada conta vai ser um canal onde nós mesmos vamos criar nossas próprias programações para distribuir o nosso conteúdo. Agora... Falando em grosso modo, a gente vai se tornar refém Exatamente. do horário. A gente vai ser um empregado. Exatamente. Né? Porque tem horário certinho para cumprir, né? Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão, não vou dizer forçando, mas empurrando a gente para que nós possamos produzir melhor conteúdo, para que as pessoas consigam ficar mais tempo na rede social e aí atinge o objetivo deles, que é isso. Prender as pessoas por mais tempo ali, né? Então, quando a gente fala sobre marca, é muito importante que a nossa marca tenha uma essência. As pessoas vão se conectar com a essência. E, de preferência, algo que realmente vai fazer sentido para a vida da pessoa, que vai realmente gerar uma transformação para a vida da pessoa. Gerar, né? Gerar coisas boas, na realidade. Exatamente. Mas isso vai ser interessante, porque daí tu não fica perdido. Exatamente. Eu acredito que até tu mesmo, né? Tem hora que tu se sente perdido, porque se tu já postou algo que era ruim, num horário bom e não viralizou, que a gente chama, né? Não engajou, ou então algo que era bom no horário ruim engajou, a gente fica assim, mas o que eu faço? Né? Ai, tá, bosta, coisa ruim. Naquela coisa ruim a gente não quer colocar, Sim, né? sim. Eu fiz para teste, na verdade, né? Sim, mas sabe que eu tive um post meu que eu fiz até hoje, que foi o post que mais, sem patrocínio nenhum, né? Porque daí a gente fala de patrocínio e tem sem patrocínio, né? Que ele, tipo assim, eu chamo de viralizar, né? Porque pra mim deu mais de 100 mil visualizações, então pra mim viralizou, né? E foi algo muito assim, ó, era feriado em Criciúma, então, tipo assim, tava tudo certo. Foi um horário, tipo, 3 horas da tarde, se eu não me engano. E tu não tem noção. Quando foi postado, ele começou... E, tipo assim, daí eu não tava em Criciúma, eu tava em Florianópolis. E quando eu cheguei, assim, ó, de lá pra casa, tipo, começava a dobrar. Gente, era algo assim que eu disse, gente, mas o que tem nesse conteúdo? Eu simplesmente estava falando como usar cores de sapato. Tipo assim, era uma coisa tão simples, tão normal, mas foi o meu post que mais viralizou. Sim. E daí eu fico pensando assim, tá, mas olha só.
o que eu tenho de maior conteúdo não é só isso. Isso é tão pequititinho e isso foi tão grandioso, né? Para visualizações de Sim. pessoas. E às vezes tem coisas que tu faz que é tão mais valiosas, tão mais, com muito mais conhecimento e não viraliza. Daí é onde tu fica nesse impasse, sabe? Sim. Do que tu pode fazer que realmente as pessoas estão afim De consumir, de né? consumir. Mas Deixa eu eu acho que tu já respondeu, né? Não, deixa eu te perguntar. Era um conteúdo fácil de entender? Esse que você criou? Muito. Donald Miller, ele escreveu um livro chamado Story Brand. E aí tem uma frase icônica, que inclusive pessoas já fizeram cursos levando essa frase. E aí depois eu fui ler o livro e descobri que era Donald Miller, que era um cara americano. Na internet, ou seja, em qualquer lugar, as pessoas não compram os melhores produtos. Elas compram os mais fáceis de entender. Não. Aí a gente se preocupa em 93% do tempo com fazer um bom conteúdo, o que eu vou falar. Sim. E 7% do tempo a gente se preocupa em fazer um conteúdo fácil, quando na verdade deveria ser invertido. 93% do tempo um conteúdo que seja fácil e 7% me preocupo só com o texto, sabe? Linguagem Sim. não verbal e linguagem verbal. Uhum. Então, quando a gente cria um conteúdo pro Instagram, muitas vezes a gente imagina que esse aqui é o conteúdo que mais vai bombar. E a gente posta, a gente chama de flopar, né? O conteúdo desce, não tem nada. Mas já aconteceu contigo também a parte de postar o mesmo conteúdo e acontecer dele um momento engajar e outro momento não engajar? Já. Porque eu já ouvi falar muito sobre isso, né? Sobre reutilizar os nossos materiais, né? Exatamente, já aconteceu e, honestamente, tem pessoas que dão aulas sobre o algoritmo do Instagram, o algoritmo das redes sociais, e a verdade é que vai muito do humor das pessoas que estavam vendo aquele conteúdo no momento. Eu tive vídeos meus, por exemplo, compartilhados por pessoas que têm muitos seguidores, muito mais do que eu. Que E legal. se a minha mãe compartilha, se a minha esposa compartilha, se os meus amigos compartilham, são pessoas que têm tantos seguidores quanto eu, eles estão compartilhando, às vezes, para uma rede de amigos, que é minha rede de amigos. Uhum. Mas uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores compartilha esse meu conteúdo, eu preciso só do compartilhamento dela. E meu vídeo viraliza. Ela está apresentando meu conteúdo para 1 milhão de pessoas. E só que as pessoas certas, então? Então, assim, muitas vezes essa pessoa certa estava na hora, estava online ali. Então, existem muitas coisas para metrificar. E aí, eu não vou acreditar muito aí nas pessoas que querem vender cursos sobre o algoritmo do Instagram. Porque enquanto a gente conversa aqui, existe uma equipe gigantesca ao redor do mundo trabalhando para modificar ele até o final dessa tarde de hoje. E amanhã de manhã já vai estar diferente. E de tarde amanhã, desculpa. Tudo certo. E amanhã de tarde já vai estar diferente novamente. Então, assim, não existe como a gente ficar tentando descobrir o que a gente faz e muitas vezes a gente só acaba se apegando nesses detalhes e não produz conteúdo, que é a principal coisa que a gente deve fazer, produzir. Independente se vai ter visualizações ou não vai ter visualizações, mas produz. Quanto mais a gente faz, mais a gente erra, mais a gente acerta, mais a gente sabe o que tem que fazer. Ô, Natan, mas tu sabe que esse ano, nesse decorrer, né? Eu tenho 42 anos e trabalho desde os 12. Então, tipo, são 30 anos já trabalhando e acerta, erra, trabalhando de CLT, enfim, né? Hoje, dona de loja. E algo, assim, que me chama muito a atenção e que eu comecei a praticar muito a partir, né, de agora, é ter os mentores. Em tudo que a gente for fazer, né? Então, tipo assim, esse ano é meu ano de mentor. Eu digo que é o ano de ter mentores. Tipo, eu já vinha buscando isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de consumir conteúdos, mas eu me sinto uma pessoa inchada de conteúdos e até na nossa consultoria a gente conversou sobre isso, que eu tenho dificuldade de colocar em prática, execução, né? Então, hoje é como se tivesse uma cabeça cheia de informação, mas sem planejamento para botar em ação. Às vezes até planejo, mas na hora de executar, eu próprio me saboto. Claro que a gente tem nossas crenças, enfim, que a gente já sabe sobre isso. Mas eu percebo que hoje, né, no dia atuais, de todo esse consumo que a gente tem com facilidade, né? Porque cursos para tudo quanto é lado, tem curso de ficar rico, curso de aprender a estudar, de dormir, tem curso de tudo, né? Exatamente. E são legais. Curso de como fazer curso. Curso de como fazer curso. Agora eu vi até um novo agora. Como fazer uma palestra a partir de um livro. Esse eu não tinha escutado ainda, eu vi agora. Isso pra mim também é novo. Não, daí a hora que eu olhei, eu disse, gente, olha só, como tu dar palestra através de um livro de uma outra pessoa. Os caras são bons, né? Pessoa inteligente. Mas hoje, a necessidade que nós temos, como tu também percebeu na tua trajetória, de ter mentores.
Então, tipo assim, o Natan, ele é bom. Ok, ele é bom em marketing, né? Em posicionamento de marca. Tu é bom. Tá, mas aí, a imagem pessoal, opa, não é minha expertise. E quando a gente, às vezes, está né, numa situação que a gente precisa ter um posicionamento, muitas vezes a gente parece que a gente quer saber tudo. E a gente sabe que a gente não é bom em tudo, né? E tá tudo certo a gente não ser bom em tudo. Então, ter pessoas, mentores bons, que igual no teu caso, que eu vejo que, tipo assim, ó, tu mostrou que dá para fazer com a tua vivência. É diferente de eu ir lá no Instagram de alguém que, eu te vendo isso, mas tu olha pro cara, o cara não passa a imagem real daquilo que ele está te vendendo. Exato. Então, buscar mentores que são exemplos, né, de que realmente aquilo que eles estão te vendendo dá certo, porque se deu certo para ela, ele vai conseguir replicar, porque eu acho que a melhor forma de tu passar o conhecimento para outro é quando tu vive, né? É igual tu Exatamente. falar de uma situação que tu viveu. Relacionamento, vamos supor, tu viveu pelaquela situação. Tu vai ser um expert naquilo, porque tu viveu. Diferente daquele que eu acho, se eu tivesse no teu lugar, eu faria isso, né? Então, hoje, ter mentores, no meu caso, assim, eu acho que é o fundamental. Então, ter um mentor do posicionamento, né? De imagem, ter um mentor de imagem, né? De consultoria, ter um mentor né? Da parte mesmo lá, da parte do Instagram mesmo, que eu acredito que tu tem coisas também que tu precisa de auxílio. Sim, Precisa também? Eu sim. tô sendo Sim, ingênua precisa aqui. de uma equipe para Precisa produzir, também, né? editar, escrever os conteúdos, pesquisar. Que tu é bom em algumas coisas, mas não em tudo, né? Então, Sim, hoje, né, as pessoas que estão querendo ter com as pessoas certas, mas mentores, né? Que passem, que te ensinem o caminho já correto, sem tu precisar estar quebrando a cara, investindo, porque o valor hoje, na parte digital, ela não é barata. Eu acho, né? A meu ponto de vista, eu acho que é um valor alto para ser investido, só que se tu investe algo que tem retorno, é super barato, né? Investimento. Agora, se tu investe e não dá certo, dá vontade de chorar, né? Porque daí muito. tu se sente prejudicado, roubado, a Jogou dinheiro palavra fora, certa. né? É a mesma coisa que a gente sente assim, ó, enganado. Eu acho que a palavra mais correta seria Sim. enganado. Então, hoje, ter mentores, assim, ó, pessoas que se posicionam como tu, assim, na tua função, é muito importante. É muito importante mesmo. Tem um grande segredo para a prosperidade que eu aprendi desde muito cedo, inclusive foi com a Torá, com a Bíblia. Quando o Jacó, ele estava para morrer e ele foi abençoar os filhos dele, as 12 tribos de Israel, ele não disse assim, ó, pessoal, eu tô morrendo, Deus abençoe vocês. E dormiu. Não. Ele chamou José, ele chamou Manassés, ele chamou Efraim, ele chamou Judá, ele chamou cada um dos filhos e falou, José, Deus vai te abençoar nisso, seja bom nisso. Benjamim, seja bom nisso. Chamou Judá, ó, tu é bom nisso, tu vai prosperar nisso. E os filhos de Israel, as 12 tribos, sabe como que elas prosperavam? Quando elas contavam umas com as outras. Eu sou bom em construir casa. Ok, então eu vou ajudar os meus irmãos a construir casa. Mas eu não sou bom na arte da guerra. Então eu preciso contar com a tribo que é boa na arte da guerra. Quando nós permitimos que outras pessoas que são muito melhores do que nós, quando nós permitimos que essas pessoas nos mentorem, nos aconselhem, nos direcionem, nós estamos deixando elas prosperarem e nós estamos prosperando através daquilo que elas podem agregar na nossa vida. Então, hoje, não é só uma questão de eu não sei fazer tudo sozinho, eu preciso de alguém porque eu tô com muita coisa para fazer e eu tenho pouco tempo. Mas é uma questão de princípios. Eu honro um irmão, honro uma pessoa, honro um mentor quando ele pode me ensinar. Ele me abençoa e eu tô abençoando a vida dele. Esse é um grande segredo para a prosperidade que nós aprendemos quando Jacó vai abençoar os filhos, né? As tribos prosperavam, mas quando eles entendiam que eles precisavam uns dos outros. Nossa, me arrepiei até, amigo. Oh, foi. E é verdade. Isso tá lá na Bíblia, né? Muito Simples verdade. assim, dessa forma, simples assim. E daí é onde tu quebra um pouquinho do ego também, né? Exatamente. Porque o ego é um dos nossos piores inimigos, né? Eu digo que o ego é um dos meus piores inimigos. Meu amigo, já estamos, né? Já deu mais que uma hora, né, gente? Já deu? Opa! Já deu uma hora. A conversa vai e é boa, né, amigo? Muito bom. Queria deixar, né, aberto se tu tens mais alguma coisa assim que tu gostaria de expor, deixar aqui pro pessoal, de repente falar também como o teu contato, né, como entrar em contato contigo, teu arroba, enfim. Fique aí Muito bom. livre, pode, se sinta à vontade. Eu quero só agradecer pela oportunidade. Eu me senti, de fato, honrado com o convite.
eu não tenho mais muita coisa para falar, mas se as pessoas que estão assistindo o podcast gostariam de me procurar ou ter um contato mais próximo comigo, a minha principal rede social é o Instagram, que é @Nathanael Knaben. Eu acredito que na descrição do vídeo aqui, Sim, a gente consegue colocar. em algum lugar deve ter aqui, para ter um acesso mais próximo de mim, poder consumir o conteúdo, quem sabe comprar uma consultoria de posicionamento comigo, porque eu sempre falo, resultados dependem de posicionamento. Se você não se posiciona, você perde espaço. Nossa. Obrigado, querido. Gratidão, né? Ó, foi muito prazeroso estar contigo aqui. Tu é uma pessoa muito... Nossa, e como eu falei contigo no digital, né? Então, pessoalmente, certo, tem uma energia muito bacana, muito legal. Dá pra ver que tu é um cara muito inteligente, teus traços do teu rosto falam isso. Eu adoro fazer a parte de leitura, então, tu é um cara, assim, muito, muito inteligente. Tenho certeza que vai ser ainda muito sucesso. E esse é um dos muitos que tu vai fazer e provavelmente vir aqui para contar outras histórias, né? Muito Superação, que tu já vivenciou, enfim. Muito obrigada e quando as portas estão abertas, sempre que você precisar, pode vir aqui trazer um conteúdo novo pra gente, isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Muito querido. obrigado. Gente, então, mais um pod encerrado. Cara aí, ó, com muito conteúdo para nós. Então, é algo que tá muito comum e a gente precisa muito. Então, quem desejar, ó, pode contratar ele, gente, que ele já tá lá, ele já sabe. Na minha lista do próximo mês de fevereiro, a gente já tem uma agenda pronta, né, amigo? Tá tudo certo. Vamos juntos. Vamos juntos. Gente, um grande beijo e até a próxima.